passos e o meu coração, intercessora, caminho de luz, roga por nós, junto a Jesus, Nossa Senhora da Conceição, guia meus passos e o meu coração, intercessora, caminho de luz, roga por nós, junto a Jesus. Quando chega o dia desse encontro, venho aqui com muita fé, te clamar em oração. Neste altar eu faço os meus pedidos, na certeza do amparo, me entrego em tuas mãos. Sabes, Mãe querida, imaculada, és de todas as mais bela que o nosso Deus nos deu. Santa Mãe Divina, és agora, hoje e sempre, a toda hora, devoção dos filhos teus. Nossa Senhora da Conceição, guia meus passos e o meu coração, intercessora, caminho de luz, roga por nós, junto a Jesus, Nossa Senhora da Conceição, guia meus passos e o meu coração, intercessora, caminho de luz, roga por nós, junto a Jesus. Com grande alegria, rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Uma salva de palmas, Nossa Senhora da Conceição. Padre Manzotti estava fazendo um vídeo, que já divulgou, dizendo que maravilha. No dia de Nossa Senhora da Conceição, o Reino Unido já começou a vacinar as pessoas contra essa doença triste, o tal do coronavírus, Então, é uma bênção de Deus ou não? É uma bênção de Deus. Então, tomara que não demore a chegar para nós. E quem puder, vai se vacinar com fé em Jesus. Só não aqueles que os médicos recomendam que não vacinem. Mas quem puder, todo mundo vai se vacinar. Então, irmãos e irmãs, hoje já é um anúncio do novenário de Nossa Senhora da Conceição. Como falamos domingo, mesmo com tantas coisas desagradáveis, mas a gente agradece a Deus por tantas coisas bonitas e maravilhosas, inclusive a nossa fé, inclusive a nossa devoção a Nossa Senhora da Conceição e também pela nossa igreja, ao templo, que está ficando tão bonito. Boa noite a todos, irmãos e irmãs em Cristo. O dom da vida é muito precioso e deve ser ainda mais valorizado, sabendo que nossa humana condição foi redimida por Cristo. Celebremos a Imaculada Conceição da Virgem Maria, cheio de gratidão
Deus de amor e de misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe as nossas ofensas, o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. O pessoal que chegou pode tirar a fitinha e sentar, tá certo? Não vamos deixar ninguém voltar para casa não. Pode tirar a fitinha e sentar, né? Não é certo chegar na casa de Deus e não poder sentar, tá certo? Fica uma vezinha na vida, pode tirar a fitinha e sentar. Vamos louvar e bendizer a Deus pelo testemunho de Nossa Senhora e por aquelas pessoas que se doam, como ela, no serviço aos irmãos e às irmãs. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, com sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar como Maria Santíssima, a Santa Palavra. Leitura do livro de Gênesis. Depois que Adão comeu o fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estás nu? Então comeste da árvore, do cujo fruto te proíbe comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Disse ao Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Será maldita
em todos os níveis. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o seu Deus na terra inteira, alegrai-nos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo, no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, sob o seu olhar do amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, festa da Imaculada Conceição. Embora aqui invitadas, a gente celebra o novenário um pouquinho mais à frente, e no final alguém vai ler uma mensagem que hoje Dom André mandou para nós, uma pequena mensagem sobre o dia de hoje, a importância desta devoção. São 1000 anos que a Igreja celebra a devoção à Imaculada Conceição. Claro que a veneração a Maria são 2000 anos, mas a celebração da Imaculada Conceição tem 1000 anos. Olha que coisa bonita. O dogma, 156 anos. O Papa Pio IX que instituiu o dogma da Imaculada Conceição. O que significa Imaculada? Significa sem mácula, sem mancha. Maria não tinha mancha nenhuma. Por isso o anjo disse: Salva-te, ó cheia de graça. Para quem está cheio de graça, não tem nenhuma desgraça, não tem nenhuma mancha, não é? Por isso, imaculada, sem pecado original. Jesus e Maria, que a gente acredita, né, que não obtiveram pecados. Então, nós somos convidados com essa devoção também a viver como imaculados e como imaculadas, não é? Sem pecado, sem mancha, sem pecados graves, porque pecadinhos pequenos, mas não tem jeito, não é? Porém, devemos pedir a graça de Deus para viver agraciados como aquela mulher. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, nosso Senhor, nesse mundo ninguém foi maior, não é verdade? Depois de Jesus teve alguém maior do que Maria no mundo? Não houve. Isto o próprio Evangelho diz.
Isto o próprio anjo Gabriel disse. Isto o próprio Apocalipse nos mostra, porque foi Deus quem coroou Nossa Senhora com 12 estrelas, lembrando as 12 tribos de Israel e lembrando os 12 apóstolos. Rainha do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Rainha do céu, aquela mulher que apareceu como um grande sinal de Deus lá no céu. Então, irmãos e irmãs, essa devoção é bonita, vale a pena, e a gente precisa pedir à nossa mãe e agradecer a Deus também, né? Porque ela sempre intercede por nós. Na primeira leitura do livro do Gênesis, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: Adão, onde estás? Aqui entra o pecado do mundo. Adão, onde estás? Até então não existiam certas maldades. Até então homens e mulheres viviam despidos, viviam nus, porém não havia certas malícias, certas maldades. Mas Adão desobedeceu, Eva também desobedeceu a Deus, e entra o pecado chamado original, que de original não tem nada, né? Mas essa mancha que entra no mundo, que é o pecado da desobediência, não escutar os mandamentos de Deus. Mas Deus se preocupou mesmo com Adão, mesmo com Eva. Adão, aonde você está? Deus se preocupa conosco. Deus pergunta também hoje a Padre Rony, e pergunta a vocês: Padre Rony, aonde você está? Você está no lugar certo? A sua vocação corresponde para com a minha vontade? Aonde você está, Padre Rony? E pergunta a Dilma, e pergunta a Dona Neide, e pergunta a Seu Jorge, pergunta a cada um de vocês: Dilma, aonde você está? Sandro, aonde você está? O que você está fazendo pela comunidade? Deus se preocupa com cada um de nós, mesmo que a gente peque, e não é bom pecar, mas se a gente peca, Deus não joga a gente para fora, Ele nos convoca, Ele nos convida, se preocupa conosco e nos ensina a voltar ao paraíso, porque Adão e Eva perderam aquele paraíso. Olha a resposta de Adão: Senhor, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Como é que tem medo de Deus? Como é que tem medo da voz de Deus? É porque pecou, não é? O pecado nos envergonha. Adão teve vergonha de Deus porque ele pecou. Ele não percebia antes, não é, a sua nudez, mas agora estava nu diante de Deus. O pecado é para nos envergonhar. Quando alguém vem se confessar e diz: Pá, estou com uma vergonha, estou com receio, sabe qual é a minha resposta? Vem para ter vergonha mesmo, porque o pecado nos envergonha, não é? O pecado nos envergonha, mas Deus não nos despreza. Deus quer nos tornar imaculados, puros, e só com a graça dele e com o chamado dele, cada um consegue viver assim, imaculados, santos, sem certas manchas do pecado original. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora aparece no Evangelho, em qualquer parte da Sagrada Escritura, como aquela que realmente nos ensina a viver a vontade de Deus. O anjo entrou onde Maria estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo entrou na vida de Maria. Lá no Antigo Testamento, nessa primeira leitura, foi o demônio que foi entrando na vida de Adão e de Eva, infelizmente. Na vida de Maria não entrou o demônio, entrou foi o anjo.
O anjo entrou aonde Maria estava. E o anjo quer entrar na vida da casa de cada um de vocês, na casa de cada um de vocês, na nossa casa. Se a gente der espaço nesse advento até o Natal, o anjo vai entrar. Tem muitos anjos no céu, né? Até o Padre Marcelo, né, fazia aquela canção. Tem anjos voando neste lugar, e tem mesmo as forças, as virtudes do céu, não é? Então o anjo entrou na vida de Maria, porque Maria deixou. Mas infelizmente a força do inimigo também entrou na vida de Adão e Eva, porque eles deixaram. Mas nós não vamos deixar. Nós queremos que o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, entre na nossa vida, e assim cada um vai se alegrar. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É a primeira parte da Ave Maria. Quando alguns dizem que a gente reza para a Ave Maria, para Nossa Senhora, para Maria, não precisa. Precisa, está na Bíblia. Está na Bíblia. A primeira parte da Ave Maria é esse trecho aqui. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Porque está na segunda pessoa, do singular, né? Então, o anjo quer entrar na vida de cada um até o novenário de Nossa Senhora, assim como ele entrou na casa de Maria e de José. Maria começou a pensar qual seria o significado da salvação. Outra coisa bonita, meus irmãos e minhas irmãs: pensar, refletir, meditar, vigiar. Qual é o significado dessa mensagem que vem de Deus? Qual o significado de ser do grupo de casais? Qual o significado de ser padre? Que significado tem ser criança, adolescente que vem para a catequese, que participa da vida da igreja? Que significado tem no século XXI ser católico? E olhe que não é verdade quando se diz: o povo não quer saber de Deus, o povo não quer saber de religião. Não é verdade, porque se a gente abrir as portas numa terça-feira, a igreja não vai comportar o povo. Não é verdade? Não vamos com isso não. Vamos ser mais positivos, mais otimistas, ter fé. Não vamos dizer que o povo não quer nada. Se um ou outro não descobriu o gosto de participar aqui conosco, mas possa que ele tenha Deus no coração, ou ela. Não vamos julgar ninguém não é? Que significado tem ser católico no século XXI? Como Maria, que procurava o sentido da vida para ela e para aqueles que estavam ali ao seu redor. Personagens importantes aparecem no Evangelho de hoje. José era o homem do segredo. O nome José significa aquele que faz prosperar. Lá no Antigo Testamento também teve outro José, maravilhosa a história de José do Egito. Aonde José tocava, tudo crescia, tudo prosperava. Então por isso que significa o nome José, aquele que faz prosperar. Um homem simples, o pai adotivo de Jesus, carpinteiro, trabalhador como muitos de vocês, né? Cuidava do serviço, educava seu filho adotivo, e ali fazia a graça de Deus crescer na sua família, na vida de Maria e dos seus vizinhos. José era o homem do silêncio, do segredo. A Bíblia fala pouco de José, mas o pouquinho que fala diz: era um homem justo. Nós somos justos com os nossos funcionários, nós somos justos com aqueles que trabalham conosco, nós somos justos com os nossos irmãos, nós somos justos com os nossos pais. José era um homem justo, e seu nome significa isto: aquele que faz prosperar. E Maria, o nome Maria significa excelsa, uma mulher grande, gloriosa, simples nas atitudes, pequena. Ela mesma disse: eis aqui a escrava do Senhor, né? O escravo é servo, pequeno. Ao mesmo tempo o seu nome
fazia grande, porque ela guardava a graça de Deus no coração. E aparece também Isabel. Isabel, uma mulher estéril. O nome Isabel significa também casta, né? Tinha castidade, tinha pureza, imaculada também. E veja que cenário bonito, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo isto para dizer, até o Natal, vamos fazer na nossa família uma família parecida com aquela lá de Nazaré, com a família de Jesus, de Maria e de José. Vamos deixar os anjos entrarem, vamos tirar toda a sujeira de casa, vamos tirar toda a sujeira do coração, o pecado, pedindo perdão a Deus, a graça a Deus. Quem quer confessar, confessa também, não é? Para essa graça de Deus chegar. Para terminar, que já falei muito, o versículo 37 diz: para Deus nada é impossível. E não é mesmo não. Como é que uma virgem ficou grávida sem ter nenhum relacionamento afetivo, né, mais erótico com o homem? É a graça de Deus. Como é que uma estéril chamada Isabel, idosa, além de ser estéril, tinha problema de engravidar, já tinha muita idade e se torna fecunda? É a graça de Deus. Para Deus nada é impossível. Vamos repetir? Para Deus Nada é impossível. mais duas vezes. Para Deus Nada é impossível. para Deus. Nada é impossível. Por isso que no dia da Imaculada Conceição, começando a vacinar o povo lá no Reino Unido, daqui uns dias começa a vacinar aqui no Brasil, e a saúde vai chegar, né? Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai. Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos pedir pela família dessa senhora que faleceu hoje, e parece que foi de Covid, não foi? Então, pedir pela família, pedir por ela para que Deus a acolha na glória eterna. Quero pedir pelo meu pai, desde ontem está com febre, não sei se é corona ainda, fez o teste. Se for, pedir saúde para cuidar, não é? E pela minha irmã também, mais uma irmã, não sei se também ainda se é o coronavírus. Então, pedir também para o nosso irmão que está ainda hospitalizado, esqueci o nome dele, esposo de Noemi, né? Que Deus lhe dê saúde, muita paz. Então, pedir muita saúde e sabedoria também aos médicos, para que a saúde reine em nossos corações. Depois de cada prece, vamos responder: por intercessão de Maria Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Quero pedir também pelo filho que eu tenho que está fazendo 40 anos hoje, para que Nossa Senhora reine na vida dele. Por intercessão de Maria Imaculada, Ouvi-nos, ouvi-nos, Senhor. Senhor. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que sempre defenda orgulhosamente a nossa fé e o papel de Maria na história de nossa salvação, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Por todas as gestantes, para que a
ouvi-nos, Senhor. Por todos os cristãos, hoje pedindo de modo particular pelas mulheres, para que, a exemplo de Maria, vivam de modo profético sua importante missão na Igreja e tenha seus direitos respeitados, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Pelos dois casais, seus filhos, seus familiares, eles que estão ajudando a organizar a festa de Nossa Senhora, para que possam crescer na fé, na esperança e na caridade, com todos os casais também da nossa paróquia. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de Maria Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Inclinai, ó Pai, o vosso ouvido às nossas preces e tornai-nos sempre mais servidores uns dos outros, a exemplo de Jesus, Maria e todos os santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar nossa vida no altar de Deus. A coleta da moedinha fica para o final, tá bom? Nessa prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de paz. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de paz. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de paz. Eu te ofereço o que viste belo no interior dos corações, a coragem de me transformar. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de paz. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome
nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida sem o pecado original, e ao proclamarmos que a vossa graça a preservou de toda culpa, livrai-nos por sua intercessão de todo pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça toda parte do mundo, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. A noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da missa, sacrifício da nossa reconciliação, estenda paz, saúde e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Esteban, Dom André, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui nesta igreja, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que morreram na vossa amizade, a nossa irmã, que foi sepultada hoje. Alguém lembra o nome? Maria José? Nilzete, que foi sepultada hoje, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora e para sempre. Amém. Fica nas máscaras, né? A voz fica baixa. Vamos mais uma vez agradecer a Deus pelo dom da vida, pedindo saúde e paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa infinita misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a outra vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Será pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que será pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que será pecado, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando teu pai revelou-se pela Maria, e pela força do Espírito conceberia, as de Jesus ela não hesitou, homem Deus, homem, faça-se em mim pobre servo que a Deus aprouver. Hoje imitando a Maria, que imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Chega de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar, ó Senhor, que és a origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi bem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrosanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti,
sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, sua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio. Reproduzir nos cristãos as feições de teu filho. Como ela fez em cada um, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. De outra manhã, igreja, um dia nascemos. Pelo batismo, tua vida imortal recebemos. Sendo filho, vamos ter todas as palavras e transmitiu seus filhos amados e a ti conduziu. Vendo que o povo tem fome de amor e verdade, tantos são pobres e fracos, sem paz e amizade. Desde a igreja a missão de gerar nos corações. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, e pela força do Espírito concederia a de Jesus, ela não hesitou em responder. Faça-se que observa o que a graça prover. Hoje imitando a Maria, que é imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja.
Senhor nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Viva Nossa Senhora da Conceição! Sentar um minutinho. A Paróquia Imaculada Conceição de Pintadas. Caro Padre Bonifal, caros irmãos e caras irmãs da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, parabéns pela festa da sua excelsa padroeira, que a Paróquia de Pintadas celebra mais tarde. Desde já, que tenha uma bonita festa e que alcance seus objetivos. Este ano, marcado pela pandemia da Covid-19, quando praticamente não saio de Rui Barbosa, não pude estar em nenhuma noite da novena das outras 4 paróquias que tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira. Mas, aqui mesmo, ainda celebrei esta noite, bem unida com todos e todas, e pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que possamos, como ela, dedicar nossa vida ao Salvador do mundo. Um frutuoso advento e, desde já, Feliz Natal. Um abraço fraterno em Cristo que vem. Dom André, Rui Barbosa, 8 de dezembro de 2020. Então, só lembrando também a comunidade que, no momento do canto final, aqueles que trouxeram o seu ofertório, pode depositar aqui na frente do altar. No canto final. Está se aproximando de mais uma festa da nossa padroeira e, com muita alegria, gostaríamos de convidar você e sua família para juntos vivermos esse tempo de oração, missão, louvor, fé e de agradecimento a Deus. Este ano, nossa festa acontecerá de 20 a 27 de dezembro, com o seguinte tema: com Nossa Senhora da Conceição. Ver, sentir e cuidar. Com esse tema, estamos em união com toda a Igreja. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, nos dias de nossa festa, crescer na nossa capacidade de seguir Jesus Cristo, assim como Maria seguiu. Que esses dias de celebração e de oração traga para a nossa vida e para a vida de nossas famílias paz, consolo, conforto e amor. Por isso, convidamos a toda a comunidade e atentos à nossa programação a participar conosco dos dias de festa e homenagem à nossa padroeira. Como já foi dito, nossa festa tem como tema: com Nossa Senhora da Conceição, ver, sentir e cuidar. E teremos a seguinte programação: a abertura da nossa festa será dia 20 de dezembro, com a presença de Dom Guido, bispo de Paulo Afonso, e teremos como responsável a catequese. Dia 21, teremos
às 13h30, às 15h30, teremos a entrega da bandeira. Às 16h30, carreada com a imagem de Nossa Senhora. E às 17h30, o sorteio do Festival de Prêmios. Como falamos domingo, estamos vendendo os cupons para concorrer a vários prêmios. Então, se você não comprou ainda, procure a equipe organizadora, a secretaria paroquial e vários pontos de venda que nós temos aí na cidade para estar concorrendo. O cupom custa apenas R$5. Estamos também com a campanha das rosas. Doe uma rosa para Nossa Senhora. Então, lá no fundo da igreja tem uma caixa que você pode estar depositando qualquer valor, né? Durante a semana, essa caixa fica disponível na secretaria paroquial e tem como objetivo estar comprando as rosas para ornamentar o andor de Nossa Senhora. Também domingo nós falamos que ainda temos disponível, né, máscaras que estão chegando essa semana, entre amanhã e quinta-feira, e algumas camisetas, porque as camisetas foram feitas por encomenda. Também, nesse sábado, vai estar acontecendo a faxina da nossa igreja, né? Ela já está linda, toda pintada, toda bonita, né, padre? Mas precisa terminar a arrumação para ela ficar mais bonita ainda. Então, a gente gostaria de convidar aqui a cada uma, não somente as mulheres, porque a gente precisa de homens para nos ajudar, tá tirando os bancos, colocando novamente no lugar. Então, gostaríamos de convidar cada um de vocês. Vamos nos sentir parte também desse momento, né? Então, a partir das 7 horas da manhã, sábado próximo, agora é dia 12, nós estaremos aqui e esperamos contar com a participação também de vocês nesse momento. Mais alguma coisa, Cida? Não? Tem missa, eu acho que é sábado, no Lameiro, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor esteja convosco. A intercessão da Imaculada Conceição abençoe-vos o Deus da saúde e da paz. Pai, Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Povo te chama de Nossa Senhora, por causa de nosso Senhor. O povo te chama de mãe e rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, com os olhos da fé, por isso ele coroa tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus, mais bonita